Então aqui, gente, por que foi criado o TypeScript? O TypeScript ele foi criado com um único objetivo. Qual é o objetivo que foi criado ele? Para que você possa trabalhar com JavaScript de uma forma mais organizada na parte de linguagem tipada e dinâmica, tá? O C# é uma linguagem tipada e ela também se tornou dinâmica em alguns pontos, né? Fortemente tipada e dinâmica, ela se tornou em alguns pontos, né? E o TypeScript é dessa forma. Então você consegue tipar variável e se você colocar valores diferentes nessa variável, ela vai dar erro de compilação, tá? Então o que faz o TypeScript? Ele pega um código feito em TypeScript e compila e gera um código JavaScript Vanilla. Então o que vocês vão ver aqui agora é exatamente isso. Ó, eu tenho um código aqui, ó, em TypeScript. Um códigozinho simples que eu fiz, que é uma variável, tá? Aqui é uma função utilizando arrow function, tá vendo? Criei uma função aqui que soma uma variável com outra e retorna. Eu tenho aqui uma outra variável chamada bola, que tem um construtor que eu passo e olha aqui, ó, eu tenho uma tipagem, tá vendo, ó? Eu tenho um construtor, coloquei aqui 2 pontos string, ou seja, eu vou passar somente string aqui. Se eu tentar passar o inteiro, ele vai dar erro. Isso aqui é uma tipagem de código, tá? Ó. Eu tenho aqui a utilização deste objeto, passando a propriedade para ela aqui. E eu tenho essa variável aqui, ó, declarada como pública, tá vendo? E essa variável tem uma tipagem, string. Então, se vocês olharem no código do C#, você tem lá o public, string, alguma coisa. E olha aqui, ó, o JavaScript, né? Utilizando TypeScript com tipagem, tá vendo? Olha aí a diferença. Legal? Aqui eu tenho uma interface. Olha que legal, uma interface para que você possa utilizar ela na implementação de alguma classe, né? O TypeScript ele foi utilizado em muitos conceitos que veio do Java. Então você vai encontrar alguns nomes bem parecidos com o do Java, como por exemplo implements, como por exemplo extends, né? Então esses são alguns conceitos aí utilizados no Java, né? E que você consegue utilizar no TypeScript. Você tem aqui a classe abstrata, que vocês vão ver no desafio 21 dias o que é a classe abstrata, para que serve, quando você usa, vocês vão entender isso bem a fundo. Não é o objetivo explicar isso para vocês aqui agora, mas você tem isso aqui também para usar no TypeScript. Você consegue implementar uma interface, né? Ou seja, uma interface é uma interface bem leve para você usar. Exato, Marcos, você tem o conceito de herança. Então aqui, ó, você está implementando uma interface e herdando ali alguns métodos obrigatórios, herdando uma propriedade e herdando uma implementação de um método obrigatório que você tem que fazer ele aqui, tá bom? Você tem aqui, ó, a extensão, ou seja, você consegue fazer uma herança de uma classe. Então você tem aqui a propriedade, nome, né? Então você está colocando a propriedade nesse objeto. Você tem aqui uma propriedade privada, né, ó, chamado number, que eu já mostrei para vocês o que é uma propriedade privada no JavaScript Vanilla. Ah, Danilo, como que é uma propriedade privada no JavaScript Vanilla? Você tem duas formas de você saber. Ou você pode programar em TypeScript, mandar buildar o TypeScript e você olha no JavaScript Vanilla, ou você pode entrar no Torne-se um Programador e olhar as aulas de orientação a objeto de JavaScript que está lá para vocês. Vocês podem ver também. Tá bom? Então tá aí. Que mais que vocês têm aqui? Um método que está fazendo, outro método que está retornando, né? E um outro método estático aqui que tem tipagem, ó, tá vendo? Ó? Um método que tem tipagem retornando alguma informação. Olha que legal. Método com tipagem adicionando, né? Variável com tipagem adicionando, né? Retornando variável. Aqui eu fiz um teste para mostrar para vocês, tá? E aqui eu estou declarando a função e estou usando essas funções aqui embaixo, tá? Olha só, quando eu pego esse código e eu compilo esse código em TypeScript, o que ele faz? Ele vira um código JavaScript. Olha isso aqui. É fácil de entender? Não, não é? Então, o que é isso aqui, gente? É uma função para estender classe, para fazer herança. Então, essa função aqui, ó, ela faz herança. Ela recebe 2 parâmetros. Desses parâmetros aqui, ela pega o objeto, faz um propriedade type aqui, vendo qual tipo de propriedade que tem e faz um monte de coisa aqui dentro, né, para conseguir transformar isso aqui num objeto e herança de objeto. E esse implement aqui, ó, esse extends, ele utiliza dentro de uma função de uma classe. E aí, passando a classe superior, ele consegue fazer essa implementação e juntar essas duas classes. Então, é basicamente isso aqui que está fazendo no Vanilla. E olha como é que é a criação da classe aqui no Vanilla, gente. Olha só. Function pessoa. Peguei a pessoa, ponto prototype, ponto salvar.
É parecido ou não é parecido com o que eu ensinei para vocês no desafio 21 dias? Para quem viu o desafio 21 dias, viu isso aqui, ó. Ou seja, isso aqui, ó, JavaScript Vanilla, tá vendo? Olha lá, função com prototype. Isso aqui, gente, é muito parecido com a metaprogramação do JavaScript não, do Ruby. Que é o quê? Você tem uma classe fechada e fora dela você consegue injetar métodos dela de classe ou métodos de instância, né? Ou seja, então isso aqui é basicamente uma metaprogramação. Você altera uma classe em tempo de execução, adicionando métodos dentro dela. Então é isso que está fazendo aqui, ó. Eu tenho uma variável pessoa, que ela é uma função escopada, né? Tem uma função escopada aqui que ela executa essa função, então ela cria essa função, coloca tudo dentro de um mesmo escopo, executa essa função e retorna essa função executada para essa variável chamada pessoa. Cadê a palavra let aqui, gente? Não tem a palavra let. Cadê a palavra constante aqui, gente? Não tem a palavra constante. Viu que não tem? Por que isso não tem, gente? Porque o TypeScript ele foi feito para funcionar em qualquer tipo de browser. Então você trabalha de uma forma mais moderna e exporta para todos os tipos de browser. Assim você está fazendo um sistema onde você vai dar suporte para todos os clientes. Danilo, eu preciso fazer um sistema para dar suporte a todos os clientes? Não necessariamente. Vai depender do cliente que você vai atender. Então, se o cliente que você vai atender, a maioria das pessoas estão com sistemas mais modernos, ótimo, vai funcionar legal. Agora, se a maioria dos clientes que vocês vão atender estão com browsers não tão modernos assim, não vai funcionar. Agora, vamos lá. A Microsoft é esperta, gente. A Microsoft é ligeira. Sabe por que a Microsoft é ligeira? Porque a Microsoft criou um negócio chamado Internet Explorer. E a Microsoft também criou um negócio chamado Windows. E a Microsoft ela é inteligente porque ela sabe que existem diversas empresas que ainda utilizam o Windows XP. Vocês acreditam nisso? Existem diversas empresas que utilizam o Windows XP ainda? Tem. Em pleno 2020. A gente está aqui e tem pessoas que utilizam o Windows XP. Só que essas pessoas que usam o Windows XP, elas utilizam o Internet Explorer? Algumas delas? Talvez. Talvez. E se a Microsoft criar o site dela, MSDN, ou Microsoft.com, ou Azure.com, uma tecnologia que essas pessoas que são clientes da Microsoft há tanto tempo, que compraram o Office e pagam o Office lá, a licença dele todos os meses, e ela falar assim, agora você se ferrou porque você não tem mais suporte, ela estaria pensando nessas pessoas? E por que vocês têm que deixar de pensar? Não é verdade? Entendeu? Então, existem ocasiões e ocasiões. Por que que o TypeScript, o Angular e essas tecnologias que foi feita aqui, foi feita com base também na Microsoft, né? A Microsoft também ajudou a construir isso. É justamente por esse ponto, tá? Para que você possa ter tecnologias retrocompatíveis. Eu não estou falando isso para puxar o saco da Microsoft, não, gente. Estou falando isso porque você tem alguns sistemas que você pode pegar. Você como programador, e como um programador bem sucedido que eu quero que você seja, eu quero que você tenha opções para entregar para os clientes de vocês. Então, se vier um cliente com um pedido mirabolante de um sistema que você precisa fazer, que só funciona em uma plataforma específica, você tem condições de fazer e não recusar o trabalho, tá bom? Show. Beleza, então vocês entenderam qual que é a intenção do TypeScript aqui, certo, gente? Fazer um build e gerar um JavaScript Vanilla. Alguma dúvida com relação a isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Danilo. Opa, vamos lá. Me tira uma dúvida. Como eu falei para você que estou assistindo as aulas lá de programação objeto JavaScript, aí você teve uma parte lá que você estava definindo sobre a questão de instância. Instância de uma classe, instância de um objeto. Aí eu queria saber, se eu instancio uma determinada classe, eu crio um objeto para instanciar uma classe, estou fazendo um clone, como você tinha falado. Isso. Você está usando a receita de bolo para criar uma instância. Isso. Isso não seria a mesma definição de herdar também? Não. De herança? Não. Herança é quando você herda funções de uma outra classe. Isso, criar instância é uma coisa, herança é outra coisa. Volto a dizer. Que era o mesmo sentido. Isso, não é. Vai ficar mais claro para você também no desafio 21 dias, o Douglas. Cara, participa desse desafio. Muitas das suas dúvidas vai ser extremamente esclarecido nesse desafio, tá?